E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica com a Sophie, leremos Salmos capítulo 78. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa rica oportunidade, Senhor, de beber nas fontes da Tua maravilhosa presença, também através da Tua palavra, Senhor. Te agradecemos, pois só o Senhor é o digno, o único de adoração. Amém, amém, amém. Bem, temos no capítulo 78 de Salmos 72 versículos e diz do versículo 1 em diante. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Sua imunidade é ótima, sua saúde é maravilhosa. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Repetindo o 7º versículo que nos diz: para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e fê-los seguir. Aprumou as águas como num dique. Guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Na pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode, acaso, Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas. Transbordaram candais. Versículo 20 novamente. Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas. Transbordaram caudais. O pai precisa da sua ajuda, meu amorzinho. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e voláteis como areia dos mares. Fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém, não reprimiram o apetite, tinham ainda na boca o alimento quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso, ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam. Arrependidos, procuravam a Deus.
Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto? E na solidão o provocaram? Tornaram a tentar a Deus e agravaram o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia que os resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoan. E converteu em sangue os rios deles, para que todas as suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem e rãs que os destruíssem. Entregou as larvas às suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Entregou à saraiva o gado deles e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade. Legião de anjos portadores de males. Deu livre acesso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu todos os primogênitos do Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu. Na presença deles, expulsou as nações cuja região repartiu com eles por herança. As suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim tentaram o Deus Altíssimo e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram com os seus altos e o incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Sião, a tenda de sua morada entre os homens. E passou a arca da sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita, excitado pelo vinho, fez recuar a golpes os seus adversários e lhes comminou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. E construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas. Retirou do cuidado das ovelhas e suas crias e de Israel sua herança. 72º e último versículo do capítulo 78 do livro de Salmos nos diz: E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. Pois bem, por meio desses 72 versículos, nos fala o capítulo 78 dos Salmos sobre a providência divina na história de seu povo. Inicia-se o capítulo, o versículo 1, parte A, dizendo: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Já nos instruía, mesmo aqui no Antigo Testamento, como o Messias
passaria as instruções. Diz o versículo 2: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Pois bem, bom é seguir as ordenanças do Senhor contidas na sua palavra. Aqui, por exemplo, nesse momento, a ordenança se faz. Ensina a criança no caminho que deve andar e ao crescer não se desviará dele. De um modo lúdico, compreendendo a necessidade de cada fase. Hoje, por exemplo, o caminhar iniciado, trazendo a inquietude clara e prática daquele que descobre uma nova forma de expressar-se, de viver a alegria dessa fase. De um modo lúdico, seguimos na ordenança: confia no Senhor, habitarás na terra, verdadeiramente serás alimentado. Ensina a criança no caminho que deve andar. Quando crescer, não se desviará dele. E é necessário a gente sempre compreender o modo lúdico, como isso deve se procedimentar. Não se exige conhecimento e comportamento de adulto numa criança. Não se tira dela efetivamente a sua forma de proceder. O próprio Deus Filho Eu Sou, quando na preocupação dos seus discípulos, impedindo a criança de acessá-lo, disse: vinde a mim, as criancinhas, deles são o reino dos céus. Em outra oportunidade, com Nicodemos, aquele que não tiver a pureza de uma criança, efetivamente não verá o reino de Deus. Que Deus a todos abençoe e proteja, que possamos viver o extraordinário todos os dias. Quer viver em meio ao amor, favor e poder de Deus todos os dias. É o que desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos meus familiares. Nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança, respectiva parentela, pessoas da lida do dia a dia. Você que acessa essa mensagem vindo da Palavra Bíblica, em Lendo a Palavra Bíblica com Alia Sophie, nesse canal, compartilhando conhecimento. Sucesso. Que Deus a todos abençoe.